Na minha definição, ser mulher Esse é o grande potencial criativo do mundo, é uma dádiva. Tem uma força que ninguém sabe explicar. É você ter mil utilidades. É você resistir. A mulher, ela tá sempre com medo ou desconfiada toda vez que ela vê um homem. E toda vez que eu saio de casa, eu tenho que pensar, poxa, eu vou pelo aquele caminho, tá escuro. Com medo de ser agredida. e até estupro. A maior insegurança que eu tinha era colocar as pessoas dentro do veículo. E para combater isso, não basta ter uma ou duas iniciativas, não bastam iniciativas de curto prazo, a gente realmente precisa olhar para o médio prazo. Ano passado, assumimos um compromisso de investir 5 milhões de reais em 3 anos e seguimos nessa trajetória com uma série de iniciativas. Em parceria com a Uber, a gente desenvolveu um treinamento para os policiais, civis e militares, no atendimento a mulheres em situação de violência. O botão de segurança é muito importante, porque você está compartilhando com uma pessoa a sua rota, então no caso, se você ficar muito tempo parado no local, aquela pessoa já vai estar atenta, e também com um simples toque a gente pode acionar a polícia. Um outro exemplo que também juntamos a tecnologia com o poder e o tamanho e a capilaridade da Uber é uma parceria junto com a Avon, onde através do WhatsApp criamos um bot onde essas vítimas de violência doméstica podem acionar um número no WhatsApp como se estivessem conversando com uma amiga ou com um amigo e pedir ajuda. Eu acho importante que as empresas tenham iniciativas para ajudar que as mulheres se sintam seguras e protegidas. Esse trabalho em conjunto vai fazer com que tudo que for feito vai ter uma escala maior. E perceber que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando e que a gente vai deixar para o futuro um legado positivo, né? Que as próximas gerações não vão enfrentar parte dos desafios que nós enfrentamos, isso é muito gratificante. Então eu diria que é um pouco assim que eu defino ser mulher. Boa tarde a todos e todas. Essa é a mesa sobre controle de armas e munições, o papel do controle de munições. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. A discussão sobre munições e controle de munições existe no cenário internacional sobre essa inclusão das munições nos diversos acordos e tratados do qual o Brasil faz parte, e é uma discussão que já acontece há muitos anos. Há no Brasil também um debate mais recente sobre a criação de um sistema de rastreamento de munições a partir de um acordo entre o Ministério Público Federal e o Exército Brasileiro, uma iniciativa que teve fim com a revogação das portarias do Exército a pedido do presidente Bolsonaro. A verdade é que toda a região latino-americana sofre com a violência armada, e compartilhar experiências me parece um bom começo para que a gente possa olhar o problema do tráfico ilícito de armas e munições de maneira a encará-lo como região. Para isso, essa mesa foi pensada para contar com as experiências do Centro Regional das Nações Unidas para a Paz, Desarmamento e Desenvolvimento na América Latina e no Caribe, que vem trabalhando sobre o assunto há muitos anos. Ela traz também aqui o trabalho feito pela Polícia Federal do Brasil nesse rastreamento de munições, apresentando suas tecnologias, suas técnicas,
E, por fim, termina com o testemunho de quem vê os efeitos da violência armada e o problema das munições por um outro lado, reportando esses impactos junto à população e trazendo essa experiência para fomentar um debate que vai acontecer ao fim dessas exposições. Dito isso, eu queria apresentar a nossa primeira painelista de hoje, que é a Quinel Kangali, que é coordenadora do Programa de Armas Convencionais do Centro Regional das Nações Unidas para a Paz, Desarmamento e Desenvolvimento na América Latina e no Caribe, e coordena a implementação de projetos de controle de armas convencionais, trabalhando uma série de projetos de segurança pública relacionados ao controle de armas e à luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo. Eu sou Ivan Marques, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com muito orgulho, já há muitos anos, e vou facilitar essa mesa para vocês. Quinel, você tem a palavra. Boa tarde, buenas tardes. É um prazer. Boa tarde. É um prazer participar nessa mesa hoje sobre controle de munições. Para os que não estão familiarizados com nossa agência, UNIREC, é o Centro Regional para a Paz, Desarme e Desenvolvimento na América Latina e o Caribe. Apoiamos os 33 estados da região na implementação de medidas de paz e desarmamento. Isto inclui fortalecer as capacidades das autoridades nacionais e o setor de segurança para conseguir manter a segurança pública e ver temas como o controle de armas e munições. Na minha apresentação, eu vou me centrar na importância do controle de munições e também ressaltando os esforços do centro para levar esse tema em primeiro plano, devido ao impacto que ele tem na violência armada. Sabemos que o controle de armas pequenas ocupa um lugar permanente nas agendas nacionais e internacionais em termos de seguridade. A América Latina e o Caribe não está alheia a essa preocupação, já que os desafios em matérias regulatórias, institucional e de implementação de tais medidas de controle repercutem no tráfico de armas e munições, assim como na gestão do seu ciclo de vida por parte do Estado. A efetividade dessas medidas de controle tem, portanto, um impacto nos nossos níveis de segurança nacional e internacional. Por outro lado, um desafio importante que enfrentamos é que tanto os debates como as políticas e as regulamentações sobre o tema costumam centrar-se no controle das armas, mas em menor medida as munições. Em comparação com a gestão de arsenais, abordar as dimensões de segurança das munições, como monitoração de iniciais e números e registros, é muito importante. Os debates multilaterais sobre munições convencionais centrou-se em grande medida no aspecto de segurança, especificamente no que diz respeito às práticas de gestão de arsenais e à cooperação e assistência internacional com estas. No entanto, existe um enorme interesse em discutir o desvio, o rastreamento e o registro atual nos últimos anos. Eu vou compartilhar. Antes de todo, quando falamos de controle de munições... Antes de tudo, quando falamos de controle de munições, do que estamos falando? Geralmente, as medidas de controle se referem às ações tomadas durante o transcurso do ciclo de vida das munições, para prevenir o tráfico ilícito, o mau uso, o desvio e a acumulação desestabilizadora. Isto inclui medidas legislativas, regulamentares e operacionais em relação à fabricação, as transferências internacionais, que são exportação, importação, trânsito e transferência, assim como usuários finais, uso final e o acesso dos civis. Uma vez implementadas essas medidas de controle, elas podem ajudar a prevenir, detectar e interceptar o uso ilegal e os movimentos ilícitos de munições, e desta forma reduzindo o acesso ilícito e, ultimamente, a violência com essas munições. Agora, por que precisamos falar sobre controle de munições?
O que é a arma sem uma munição? Não são armas, e sim as munições as que provocam lesões. E, em última instância, a morte. A proliferação de munições alimenta os conflitos, a violência armada e, em muitos casos, contribui para vulnerabilizar o exercício e o gozo dos direitos humanos. As munições se deterioram com o tempo e se tornam instáveis. E por isso a sua produção é constante e massiva no mundo inteiro. Como são objeto de um controle mais relaxado por parte dos estados do que das armas, elas são menos marcadas, pouco registradas, assim como são armazenadas e transportadas em condições de segurança deficientes. A América Latina e o Caribe têm os altos índices de violência armada e tem uma presença importante de grupos da delinquência organizada que aumentam a demanda por munições, o seu tráfico ilícito e a gestão inadequada de armazéns nacionais. Não podemos deixar de lado que, nas últimas décadas, os países da América Latina e o Caribe enfrentam sérios desafios em termos de segurança cidadã. Em torno de 9% da população global, a região concentra quase 40% dos homicídios que se cometem no mundo inteiro. Conforme o mais recente estudo global de homicídios elaborado pelo Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Delito e Crimes, enquanto que em 2017 a média global de homicídios foi de 6,1 homicídios, a América Central e a América do Sul se localizaram como as sub-regiões com as maiores taxas de homicídios em nível mundial, com 25,9 e 24,2 homicídios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Estes indicadores levaram a que esta seja uma das regiões mais violentas. Apesar de que na violência e na criminalidade que afeta os países desta região, aparecem uma multiplicidade de fatores do tipo social, econômico, institucional, inclusive cultural, que influi nessas taxas. Não podemos ignorar o peso que as armas de fogo têm nestas espirais de violência. Em 2017, 54% dos homicídios a nível mundial foram cometidos com armas de fogo. Na América Central, estas porcentagens chegam a quase 70%. No Caribe, 65%. E na América do Sul, está quase no limite da média global, que é 53,7%. É importante levar em consideração que as armas de fogo também estão presentes em outras expressões de violência, como psicológico, de gênero, doméstico, intrafamiliar, assim como em roubos, ameaças, extorsões e outros delitos. Diante desse panorama, não podemos deixar para trás os impactos, deixar de lado os impactos que leva à violência armada, não só em termos de vida humana e de feridos, mas também converte-se ser um fator de ingovernabilidade e um sério obstáculo para o desenvolvimento social e econômico dos países da região. Quais são os desafios que nós enfrentamos em relação ao controle de munições? Existem desafios em termos regulatórios, institucionais e de implementação de medidas de controle. E esses desafios têm repercussões no tráfico ilícito de armas e munições, assim como também na gestão do seu ciclo de vida por parte dos Estados, e acaba por ter um impacto em níveis de violência armada. Essas medidas de controle têm, portanto, um impacto nos nossos níveis de segurança nacional e segurança cidadã. Como já mencionei, as munições não recebem suficiente atenção nas políticas nacionais de controle e costumam ser objeto de um controle menos rigoroso que o das armas. Os vazios em termos de matéria de controle de munições potencializam os acidentes em armazéns, também facilitam os desvios das instalações do Estado que vão para o mercado negro e, finalmente, na violência armada delinquencial. Como é que elas acabam em mãos enganadas, em mãos erradas? Tráfico ilícito, desvio, finalmente, proliferação. Muito brevemente, para poder entender os tipos de controle que são necessários, a gente vai ter que entender a diferença entre o tráfico que é ilícito e o desvio.
De acordo com o Protocolo de Armas de Fogo, entende-se por tráfico ilícito toda importação, exportação, compra, venda, entrega, transferência de armas de fogo, as suas peças e os seus componentes e as munições, desde ou através de um território de Estado parte a outros estados, se qualquer um dos dos estados não o autoriza. Essa definição tem dois elementos fundamentais. Um, o caráter transnacional do fenômeno. E, em segundo lugar, o caráter ilícito do ato. Quando existe, por exemplo, uma transferência sem autorização do Estado, é o caso. Agora é importante fazer uma comparação entre o tráfico ilícito com o tráfico ilícito. O desvio é um movimento físico, administrativo ou de qualquer outro tipo de armas, ou de qualquer outro tipo de uma arma, munições, suas partes ou componentes do âmbito legal ao âmbito ilícito. Ou seja, é a ação que gera que estes bens se convertam em ilegais. Este desvio pode acontecer durante todo o ciclo de vida das munições, como as transferências, tanto nacionais e como as internacionais, assim como no armazenamento. A mudança no armazenamento, na mudança de proprietário sem autorização do Estado e também na disposição final, no descarte final, entre outros. É importante levar em consideração essa definição, porque o desvio e, portanto, a proliferação de armas e munições representa um perigo persistente para os países da região. O desvio e o tráfico podem ocorrer em qualquer momento. Portanto, é necessário entender os conceitos para que a gente fique consciente das medidas de controle que devem ser implementadas. Neste slide, nós temos alguns exemplos para facilitar o contraste entre tráfico ilícito e o desvio. Como se observa na coluna da esquerda, o tráfico ilícito, no contexto internacional, implica na transferência entre ou através dos estados, sem autorização correspondente. Enquanto que o desvio, por outro lado, implica na ação na qual uma arma, munições, partes ou componentes passam ao âmbito do ilícito. Como se pode reparar, o tráfico ilícito tem várias modalidades de tráfico. Tráfico através das fronteiras porosas, por alfândegas ou através de remessas postais. Isso nos ajuda a entender onde devemos e implementar medidas. Por outro lado, como exemplo de desvio, temos o roubo, tanto particular como instituição do Estado, as vendas privadas não autorizadas, entre outros. Consideramos agora alguns dados sobre munições. Neste caso, vamos tomar como referência o relatório da OMA, Organização Mundial de Alfândegas, de 2018, que foi realizado em base com informação voluntária e compartilhou um total de 43 estados, o que também é um número baixo e talvez não muito representativo para compreender a magnitude dos fluxos ilícitos de munições na América Latina e o Caribe. No relatório, destaca-se uma grande quantidade de confisco de munições entre 2017 e 2018, o que supera mais de 3.000 confiscos, assim como uma quantidade enorme de peças confiscadas também. É importante ver ano a ano qual é a diferença ou redução, o aumento ou redução de determinados elementos, e o importante é que isso pode não ser igual ao que as autoridades de alfândegas reportam todos os anos, né? Alguns países decidem não reportar os casos por causa de investigações que estão ocorrendo e por outros motivos. As munições são um componente que torna uma arma letal. Apesar disso, infelizmente, os fluxos ilícitos de munições são menos conhecidos e geram menos atenção e, portanto, têm sido estudados menos do que deveriam até agora. Especificamente, em relação aos confiscos de munições no Brasil, no estudo do Escritório de Drogas e Crimes das Nações Unidas, conforme aqui vocês podem ver, pode-se dizer que houve quase 300.000 munições confiscadas em 2016 e quase 175.000 em 2017. Em relação ao tráfico ilícito, conforme o OMA,
identificam-se diferentes modalidades. Nos últimos anos, os veículos automotores, correios e transporte aéreo aparecem como sendo os métodos mais utilizados para esse contrabando. Entre os anos 2016 e 2017, 75% das confiscos foram de 10% nos correios, 8% em transporte aéreo e 6% em navios. Em 2018, o total de confiscos feitos em veículos foi de 35%, e foi 35% de munições, e o correio apareceu mais em segundo lugar em tráfico de munições. O que é que se pode fazer? O que fazemos nós como centro para chegar aos estados e o setor de segurança? No marco das Nações Unidas, estabeleceu-se um grupo de especialistas governamentais para facilitar o diálogo e fomentar a cooperação em termos de munições, ainda que mais do que a perspectiva de acumulação dos estoques de munições em excesso foi feito. Eu convido vocês a revisar o documento que foi colocado aqui no slide. Assim, vocês podem entender um pouco mais como progrediu esse tema dentro do marco das Nações Unidas. Esse grupo elaborou as bases das diretrizes técnicas internacionais sobre munições em 2011, para garantir que as Nações Unidas dão, de maneira consistente, assistência de alta qualidade e apoio na gestão de munições. Como centro, especificamente, nós damos apoio aos estados em várias áreas, por exemplo, capacitação da identificação e classificação de munições, para garantir que agentes de segurança podem conhecer e detectar munições sendo traficadas, gestão de arsenais e destruição de munições obsoletas, excedentes, para melhorar o armazenamento e prevenir desvio. Em termos de sensibilização, por exemplo, a importância de medidas de controle em todo momento do ciclo de vida de munições, por exemplo, em termos de marcação e rastreio, e traceamento, rastreio, né? Os meus colegas e os outros panelistas vão estar falando sobre esse tema, mas, em geral, a marcação de munições para armas pequenas e armas ligeiras mostrou-se tecnicamente viável e rentável, como demonstra a introdução de alguns estados da marcação a laser na cadeia de produção, com marcação tradicional no coldre. Em algumas regiões da América Latina e Caribe, existe um interesse crescente em explorar a marcação de munições a nível nacional, subregional e regional. Nacional, subregional e regional. Também apoiamos os estados para a revisão de leis, das práticas e das tendências na região, fazendo estudos normativos, como, por exemplo, o estudo feito hoje do centro, sobre o qual as minhas colegas Sônia e Carla vão apresentar. Tudo com o objetivo de ajudar os estados a fechar a brecha ou entender como superar obstáculos e desafios nesse tema. Finalmente, também brindamos assistência técnica em balística forense, que não é uma medida de controle em si, mas sim uma ferramenta para investigações de crimes com arma de fogo e munições, o que poderia dar informações sobre tendências de uso ilegal de armas e munições, o que pode ter implicações para políticas e estratégias para reduzir a violência armada. Aliás, e com isso eu quero terminar a minha apresentação. Então, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Cunhal, pela sua... Muchas gracias. Muito interessante sobre a região. Eu gostaria de, então, dar seguimento à nossa mesa, justamente colocando como panelista a doutora Sônia e a doutora Carla, que desenvolveram um levantamento sobre as legislações que permitem o controle de munição em cada país da nossa região. Sobre esse estudo, que é fundamental, e um estudo de fôlego, eu passo a palavra, então, à doutora Sônia e doutora Carla, por favor.
Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Quisiera extender mi saludo. Boa tarde a todos. Quero estender mais saudações a todos os presentes. Espero que todos vocês estejam bem. Vou desligar minha câmera. Estou feliz de apresentar para vocês o estudo legal sobre o controle de munições na América Latina e o Caribe. Esse estudo tem por objeto respeitar as disposições das normas dos 33 estados da América Latina e do Caribe sobre o controle de munições de armas de fogo. Esse documento, basicamente, cobre o aspecto de regulação. Não há análise sobre políticas públicas nem sobre implementação prática das medidas. É importante assinalar que as medidas de controle que serão apresentadas só falam da munição de armas de fogo, cujo porte é permitido a particulares, então não cobre o resto das armas convencionais. Deixa eu ver se eu consigo passar a minha apresentação. Um momentinho. Pois bem. Como eu mencionei, o objeto do estudo e o âmbito da sua aplicação foi basicamente as normas dos estados da América Latina e o Caribe, às quais tivemos acesso e foram revisadas nesse estudo. Para desenvolver esse estudo, essa pesquisa, solicitamos aos estados compartilhar suas regulamentações e leis sobre controle das munições e, no caso de que os estados não responderam sobre essa solicitude, nós fizemos uma recopilação através dos sítios web, dos sites dos estados, e não recolhimos normativas de rango geral. O estudo conta com a seguinte estrutura, como vocês podem ver na apresentação. Tem uma introdução sobre a relevância do controle de munições em um contexto como da América Latina e o Caribe. Também se apresenta o marco internacional sobre o controle de munições, assim como diretrizes relevantes. Finalmente, na parte central do estudo, temos uma recopilação das medidas de controle numa série que aparecem elencadas. Quais são as autoridades competentes, controle de agências internacionais, controle interno, a seguridade de transporte, de armazenagem e disposição final. A recarga de munição também. Então, por questões de tempo e por ser mais interessante para esse fórum, hoje vamos falar sobre marcação, rastreamento e as conferências internacionais de munição. Assim, vamos começar com marcação e rastreamento de munições. A marcação de munições, como se comentou anteriormente, é muito relevante porque permite identificar os atores que participam no comércio ilegal. Facilita o rastreamento desde o fabricante até o último responsável pela importação e contribui a identificar tendências sobre tráfico ilícito e desvio de munições. A marcação das munições não foi contemplada por marcos internacionais e pelas normas dos estados da América Latina e o Caribe não se presta muita atenção nessas normas. A maior parte se restringe à marcação das armas. E também vemos que alguns estados da região incorporaram a marcação de munições de armas pequenas dentro da sua política de controle de munição para obter maior impacto na luta contra o tráfego ilícito. Vou descrever algumas das normas nacionais identificadas na América Latina e o Caribe. Temos, por exemplo, o caso da República Dominicana, que desde 2007 marca munição importada ao país e desde 2016, com a nova lei, também regula a marcação na fabricação. O caso do Brasil,
que é um dos países que desenvolveu desde 2003 bastante legislação sobre marcação de munição, de uso das forças públicas, não somente na sua lei, sino em outros documentos normativos. Mas esse ano houve várias modificações nas normas respeito à marcação das munições das forças públicas. Isso subsistiu certas obrigações que existem na lei e regulamento de armas. Colômbia é um caso interessante, no sentido de que, a nível de normativo, não regulamenta a marcação das munições, mas na prática, a indústria militar marca as munições de certos calibres de uso militar e de defesa pessoal de uso civil. Os países de Venezuela, Chile e Bolívia regularam também a marcação das munições na fabricação, somente. Pois bem, que informação se inclui na marcação das munições e onde? Na revisão das normas, vemos que a maior parte dos países incluem alguns elementos, como, por exemplo, o produtor ou fabricante, o ano de fabricação, o número do lote e o calibre. E a maior parte das marcas é colocado na traseira da bala, da cápsula, não? Respeito do registro de munições marcadas, os países que fazem essa marcação constam com o registro das munições comercializadas no país, que contam com essa informação. E sabemos que a eficiente gestão desses registros contribui a atender solicitações de rastreamento que outros países podem fazer ou outras autoridades a nível nacional. Agora vamos ver o comércio interno das munições. Revisando as normas da América Latina e o Caribe, vemos que a totalidade de países regularam as atividades de comércio interno das munições e, para isso, a autoridade competente dá permissão às casas de comercialização. Também se emitem autorizações para os clubes de tiro e polígonos de tiro, para a prática de tiro esportivo e, quando seja, para o consumo próprio dos cidadãos, e também a escolas e centros de capacitação no uso de armas de fogo. Encontramos, como regra geral, que a venda de munição se produz com a apresentação da licença da arma de fogo para a venda do calibre correspondente. Também encontramos, no caso de Chile, que se precisa de uma autorização de compra de munições cada vez que se queira adquirir. O interessado deve falar onde se efetuará a compra, em que comércio e a quantidade que vai comprar. Da mesma forma, em Guatemala, proíbe o traspasso de munições entre particulares. Respeito aos limites de compra e venda de munições, a gente vê que não todos os estados têm isso regulado, ou seja, as quantidades de munição que uma pessoa pode adquirir. Os países do Caribe não têm essa regulação. Nos casos que existe a regulação, os limites variam muito entre os países e não há nenhum tipo de requisito ou justificação da necessidade. Na maioria dos casos, se especula em relação ao uso de arma, o tipo de licença de uso de arma de fogo, se para defesa pessoal ou para casa, por exemplo, para caça. O limite é maior para caça, desculpem, e mais do que para defesa pessoal. Em alguns países se estabelecem diversos limites segundo o tipo de licença de arma de fogo, ou seja, para porte da arma ou não. Então, há diversas regulações nesses casos. Alguns estados dão um limite maior com uma permissão especial da autoridade nacional, com justificação. Os prazos de limite em alguns estados são mensais e em outros anuais. Uma questão debatida por sua importância e que não está legalizado ou legislado é a supervisão por parte da autoridade do consumo dos usuários dentro dos limites permitidos, isto é, como é
que se registra nos comércios de munições e como se articula isto com a autoridade para a supervisão e como se compartilham as informações entre os comércios para que um usuário não consiga adquirir munições por cima dos limites impostos. Em alguns estados, como na Guatemala, os estabelecimentos de vendas de munições estão interconectados online com o sistema informático da autoridade nacional para registrar a venda das munições, para cadastrá-las. Também há uma obrigação aos comércios de verificar prévio à venda que quem vai comprar não tenha excedido o seu limite de consumo de munições. Estas práticas são muito úteis para o controle das autoridades. Outro caso também é o do Brasil, que independentemente da comunicação mensal que os comércios devem fazer, as lojas devem fazer, há um sistema que se registra as vendas de forma eletrônica, desde os fabricantes até os comércios e as lojas, e estas ao consumidor final, que tem que informar sobre as compras que realiza. Vimos também que os estados levam cadastros dos comércios que vendem armas de fogo e munição autorizadas. Esses cadastros normalmente estão centralizados. Por outro lado, a maior parte dos países prestaram atenção a estabelecer informação dos movimentos comerciais, tanto das lojas como dos clubes de tiro ou escolas de capacitação. E, nesse sentido, se estabelece a obrigação de controlar os inventários e das vendas. É importante também assinalar uma medida de controle que achamos em Guatemala e Panamá, onde se regula os centros que vendem munições, que devem colocar o carimbo do estabelecimento na caixa e nas datas de venda. Com isso, minha apresentação finaliza. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Carla. Eu gostaria de corrigir um erro, que na minha ansiedade passei a palavra imediatamente à Carla e à Sônia, mas gostaria de corrigir esse erro que na ansiedade acabei atropelando. Peço desculpas aos nossos espectadores e também às apresentadoras. A doutora Carla Pérez é assessora legal no programa de acordos de não proliferação e controle de armas da UNLYRIC e é responsável pela assistência técnico-jurídica aos estados da região da América Latina e do Caribe para a implementação dos instrumentos internacionais em matéria de desarmamento e não proliferação. Já corrigindo meu erro, eu apresento agora, com muito prazer, a doutora Sônia Fernandes, que é coordenadora do Programa de Acordos Internacionais de Não Proliferação e Controle de Armas da UNLYRIC, onde trabalha desde 2006. Doutora Sônia, a palavra é sua. Muchas gracias, Iván, por tu presentação. Muito obrigada pela tua apresentação e obrigada por nos convidarmos para participar nesse encontro do Foro Brasileiro de Segurança Pública. Estou muito honrado e feliz de estar aqui e quero também agradecer aos participantes virtuais. Espero que estejam bem. Vou continuar. Um momento. Vou ver se a apresentação é correta. Agora sim. Pois bem, como Carla falou, durante esse ano tivemos a oportunidade de conduzir uma pesquisa com foco nas normas nacionais sobre o controle de munições na América Latina e o Caribe. Então, ela apresentou alguma área desse estudo. Vou apresentar agora
o que nós achamos em relação com a transferência internacional o comércio internacional de munições, que é uma área muito sensível e cuja correta implementação pode ser útil para evitar o tráfego ilícito de munições. Estou recebendo uma mensagem que me fala que minha conexão está inestável, então quero me desculpar por isso. Vou tirar meu vídeo para facilitar a comunicação por voz, na voz. As normas internacionais em matérias de comércio internacional e transferência internacional de munições, há disposições vinculantes e não vinculantes sobre as mesmas, que se refletem no fato de que a totalidade dos países da região da América Latina e o Caribe se dedicaram ao princípio de autorização prévia para regular essas transferências. O primeiro comentário que eu quero fazer é que a regulamentação que a gente encontrou entre os países é totalmente diversa, mas podemos afirmar, no geral, que todos os países da região prestaram mais atenção à importação que à transferência por si mesma, a importação comercial, digamos. Começaremos, então, falando sobre o que a gente achou a respeito da importação e exportação de munição. Como eu falei, todos os países da região estabelecem algum tipo de autorização prévia e esse princípio é diverso em diversos países. Não há, em alguns casos, regras específicas, mas essas operações se encaixam numa licença mais ampla, como a de fabricação, por exemplo. Uma particularidade da área do Caribe que se regula muito mal a entrada e saída de munições para uso privado do que a importação e exportação como atividade comercial. Na região, a gente achou, e isto é algo que a gente vê como positivo, que alguns países estabeleceram a obrigação de formalidades prévias para essas operações, como é o cadastro prévio num registro de operadores, ou tem que ter a posição de uma licença de operação para ser autorizado a fazer essas transações. Também são questões positivas a referência às normas nacionais que achamos que determinam a não transferibilidade dessas licenças e tem períodos de validade. Depois desse período, as licenças são não válidas. E também encontramos exemplos, e isso a gente considera como algo muito positivo, que a vigência da licença de exportação está vinculada à vigência da licença de importação no país do destino final. Alguns países se reservam a capacidade de importar e exportar ao Estado. Então, os particulares não podem fazer importação e exportação de munições, somente através de uma autoridade estatal, de uma autorização estatal. Quando normativas nacionais fazem uma distinção entre três tipos de licença, o critério mais comum é que a importação de munições para uso próprio de pessoas físicas é diferente daquele da importação que se destina à comercialização para fins deportivos, desenvolvimento científico ou pesquisa. Em alguns casos, a gente achou procedimentos específicos ou licenças específicas quando a importação se destina às instituições e órgãos do Estado. Junto com essa distinção dos tipos de licença, há vários países da região que instituíram um processo simplificado para importação e exportação temporária. Os motivos são, então, a participação de atividades de
casa ou atividades desportivas ou por questões de segurança. Ou por utilização diplomática então há acesso à informação que a gente tem que proporcionar para obter uma licença temporal, tanto para a permissão do solicitante e para uma determinada quantidade de munição. Mas quando analisamos os requisitos para a concessão da licença de importação e exportação, vemos que há uma grande variedade de requerimentos para para dar essa licença. Uma vez que se controla a quantidade, vemos requisitos que são relativos ao caráter transnacional dessas operações e ao desvio, deixando de lado outras exigências que possam afetar as disposições nacionais. Esses requerimentos que hemos visto e que queremos destacar são aqueles que fazem referência à informação mínima que deve exigir-se para dar uma licença, e a documentação não é muito frequente, a licença da documentação do usuário final, mas alguns países consideram elas. Alguns estados da região incorporaram uma boa prática que se refere à sequência de emissão da licença. Dessa maneira, estabelece-se que a licença de exportação deve ser prescrita pela licença de importação do país de destino final. Outra prática positiva que achamos em países como a Argentina e o Chile é que a documentação deve ser legalizada pela autoridade consular do país de destino do material. Também achamos em alguns estados onde se estabelece como requerimento a importação que só pode produzir-se por determinados caminhos que atravessam as divisas, as fronteiras. Em alguns estados caribenhos existe a justificativa de uma boa... também temos que considerar qual é a regulamentação da exportação, que é menos rígida, especialmente nos países que não têm uma atividade de produção de munição. Talvez pensam que se não se produz, não se exporta, mas isto pode ter desafios do ponto de vista da reexportação, isto é, a venda de material que foi previamente importado. E também tem alguns desafios sobre o Tratado de Comércio de Armas, a exigência de uma avaliação prévia de cada operação de exportação sancionada no Tratado de Comércio de Armas não se reflete nas normas nacionais dos países da região necessariamente. Porém, encontramos algumas disposições relevantes que são anteriores ao vigor desse Tratado de Comércio de Armas, que são uma base legal para importar e exportar armas em alguns aspectos. Por exemplo, no caso do Brasil, que tem que ter informação através do Ministério de Relações Exteriores e alguns critérios que se referem ao comércio de armas, especialmente aquilo decretado pelo Conselho de Segurança. Enquanto a trânsito e transbordo, as legislações são absolutamente diversas. Alguns não têm regulação alguma, ou alguns proíbem, e naqueles que está regulamentado há requisitos, por exemplo, uma licença de importação, em alguns casos também com a licença do país de exportação, onde a documentação deve ser autorizada pela autoridade consular. Também tem que ter uma informação mínima de licença de trânsito, como acontecia com a licença de exportação em alguns países que vincularam a validez da licença de trânsito à validez
da licença de importação, achamos que isso é positivo e isso frisa como a colaboração dos países que estão vinculados numa transferência deve ser rígida. Não pode haver uma exportação de armas se o país de destino não tem autorizado a mesma. Isso é indispensável. Algum país da região condicionou o trânsito de munição, o trânsito terrestre, a que seja escoltado militarmente. Por último, a intermediação é o último aspecto que foi pesquisado. Enquanto a transferências internacionais, no âmbito internacional, não existe nada vinculante enquanto intermediação, mas sim recomendações que estão no protocolo de armas de fogo, como programa de ação, e podemos falar, em geral, que a intermediação está muito pouco regulada na região, mas sim há alguns países onde se incorporaram disposições como recomendação de normas internacionais, de acordo com as recomendações das normas internacionais, quando se exige aos operadores que possam operar. Os intermediários, quando estão inscritos num cadastro ou tenham possessão de uma licença. Também se faz referência à validez dessa licença de intermediação como a seu caráter não transferível. Há algumas provisões expressas e vou finalizar, já que temos um par de diapositivas mais. E também alguns estados prestam atenção à jurisdição, que é uma questão fundamental na regulamentação. Enquanto a registro de transferências, também temos normas nacionais, no que se refere à configuração dos registros estatais, informação mínima requerida, período de mantimento da informação, trocas de informação na região, como obrigação impostas aos operadores privados. Para concluir, temos umas conclusões gerais do que achamos na pesquisa. Queremos lembrar o que falou Carla, que esse estudo só é considera as normas nacionais, cuja posição está permitida. A primeira conclusão é assinalar que temos ausência de regulamentos que regulem outro tipo de armamentos que não sejam esses. E uma das recomendações é que se fazer uma distinção das armas pequenas às armas maiores. A implementação dos instrumentos internacionais é muito parcial e, como falamos, o que mais se regula é a importação. Há alguns desafios para o comércio de armas. A marcação se reduz ao âmbito nacional às vezes, mas quero finalizar com um comentário e uma conclusão que sim é positiva, e é que os países da região normalmente estabelecem uma série de controles, tanto as armas quanto a munição, o que às vezes, o que sim é recomendado no âmbito internacional e está estabelecido nas normas nacionais. Isto é muito positivo e é coerente com o fato que os países da América Latina e o Caribe sempre foram propensos a um maior protagonismo enquanto ao controle de munição. Com isto, finalizamos e o estudo está à disposição de vocês em breve. E podem aprofundar esse conhecimento lendo a pesquisa. Obrigado. Muito obrigado, doutora Sônia. De fato, o trabalho feito no levantamento normativo da América Latina é fundamental para que a gente possa pensar políticas para a região, conhecer e ter evidências não só legais, mas também de como a América Latina se comporta frente ao combate ao tráfico ilícito, tanto de armas quanto de munições, me parece fundamental. Eu vou passar imediatamente a palavra ao nosso painelista seguinte, o Dr. Marcos Dantas, para que a gente aterrize um pouco essa discussão colocada brilhantemente pelas
nossas painelistas da Unlirec para a nossa realidade brasileira. Então, para entender um pouco do estado da arte da política brasileira sobre controle de munições e o trabalho feito pela Polícia Federal, eu passo a palavra para o Dr. Marcos Dantas. Dr. Dantas é delegado de Polícia Federal desde 2002, professor da Academia Nacional de Polícia nas disciplinas de repressão ao tráfico de armas, repressão a crimes contra o patrimônio e investigação policial, é da Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas, da Coordenação Geral de Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, a DICOR. Ali ele exerce a chefia do Núcleo de Análise de Dados de Inteligência Policial. Ele criou e coordena o Centro Nacional de Rastreamento de Armas da Polícia Federal desde 2013 e é chefe do Serviço Nacional de Armas, responsável pela área de controle de armas da Polícia Federal e gerenciamento do SINARME. Dr. Dantas, a palavra é sua. Obrigado, Ivan. Boa tarde a todos. Eu agradeço esse convite que nos foi dirigido e eu vou tentar falar um pouco aqui da nossa atuação no Centro Nacional de Rastreamento de Armas, da PF, né? Eu estou nessa área de repressão ao tráfico de armas desde 2005 e muita coisa mudou, mas na prática a gente não teve tanta evolução desde aquela época, né? Após o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, que veio com várias mudanças significativas e positivas, mas a sua implementação até hoje não está bem elaborada no que tange ao compartilhamento de informações de controle e também a colaboração dos próprios órgãos de segurança pública, por exemplo, na questão da alimentação do SINARME, né? Eu fui chefe do SINARME, hoje em dia eu só estou na DEPAT, que é a Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Armas. E lá nós estamos juntando, inclusive uma provocação que veio tanto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, com a questão dos pedidos de acesso à informação, e a gente viu que nossas estatísticas estavam muito ruins, não era dada a devida atenção, mas também pela obrigação que o Brasil assumiu de implementar o questionário da ONU sobre fluxos ilícitos de armas de fogo, e que inclui munição e material relacionado, em que nós temos que responder à ONU sobre apreensões e rastreamento, né? Justamente fazer esse mapeamento que a gente começou em 2013, apresentamos ao Programa Mundial de Armas da UNODC, em Viena, e isso foi adotado como uma prática a implementação desses questionários. Então, os órgãos de segurança pública brasileiros precisam fazer a colaboração e esse intercâmbio de informação para que a gente possa, inclusive, responder os questionários, mas não só. O principal é fazer um diagnóstico do tráfico de armas e munições no Brasil, né? Isso a gente até já alcançou e tivemos resultados significativos com a adoção de políticas públicas, né? Uma delas foi a moratória imposta pelos Estados Unidos ao Paraguai, com base nos rastreamentos de armas de fogo que a gente fez e demonstrou para ambos os países. O Paraguai se impôs também uma suspensão de importação de armas, munições e materiais relacionados, está vigente desde maio de 2018, porque eles perceberam que os controles não estavam adequados no próprio país, né? E isso, inclusive, veio a reduzir a quantidade de armas e munições apreendidas que eram fruto de importações legítimas do Paraguai, né? Mas que estavam passando a fronteira por falta de sistemas, inclusive eletrônicos, adequados. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, até cortei algumas coisas aqui, para a gente poder falar rapidamente da parte prática, né? Eu tenho esse PowerPoint aqui, em que a gente vai falar sobre o controle de munição e rastreamento em um exercício prático que foi feito e que mostra que qualquer unidade policial no Brasil ou órgão de persecução penal pode fazer esse rastreamento e também fazer o entendimento, um diagnóstico de como está o tráfico de armas. No caso, como a gente faz isso sistematicamente desde 2013, a gente já chegou a uma conclusão e estamos atacando as suas fontes, né? As fontes de desvio, as origens,
tentando combater as rotas com base nesses estudos que nós fizemos. Mas, primeira coisa, né, toda a legislação internacional que foi dita pelos nossos colegas da UNDEREC diz que temos que controlar, manter as informações em sistemas, né, a manutenção das informações. Então, para a munição, o Brasil adotou algo um pouco diferente, porque a maioria das convenções tratam mais de arma de fogo, né? E nós aqui no Brasil, entendendo o problema da questão do tráfico e da necessidade de controle de munição, até porque a arma não funciona sem munição, a demanda é muito maior por munição do que arma, na prática, né? Embora isso não seja muito bem esclarecido, mas, obviamente, a arma precisa de muito mais munição, né? As organizações demandam muito mais munição do que arma para usar nas armas que já possuem. Então, aqui no Brasil foram adotados sistemas de controle. Hoje, esses sistemas estão no âmbito do Exército, né? E a previsão normativa, essas normas são de 2004, 2005, 2006, que a Polícia Federal deveria ter acesso a esses sistemas, mas até hoje não tem, diretamente, né? Então, nós temos que fazer a coordenação interna junto com o Exército para poder fazer esses rastreamentos, e o outro meio é através do fabricante, né, da munição. Mas, pela nossa legislação, está escrito em que as unidades da Polícia Federal e do Exército de Controle de Armas que são responsáveis por fornecer essas informações, né? Por isso, criamos o Centro Nacional de Rastreamento também. Mas nós temos o SICOVEM, que é o Sistema de Controle de Venda de Munições, a gente vai falar de cada um deles especificamente, que é a munição vendida ao consumidor final, né? O Sistema de Marcação de Munições e o Sistema de Marcação de Embalagens. Por que isso? A legislação obriga a marcação de munições no Brasil, certo? Todas aquelas vendidas no Brasil, inclusive as importadas, têm que ter uma marcação de código de barra nas caixas, nas embalagens, como são vistas nessas imagens, para permitir a identificação do fabricante, data da venda, lote, tipo de munição, etc. Tem que estar embutido nesse código de barra. E, para os órgãos públicos, forças públicas nacionais, toda munição vendida, mesmo que ela venha importada, se for o caso, deve ser marcada no culote, né? Deve ser marcada no fundo do cartucho, alguma forma de marcação que identifique o lote dessa munição. O Exército estabeleceu em norma que o lote mínimo seria 10 mil munições. Então, 10 mil munições têm a mesma marcação. Isso é adequado? Para fins investigativos, não é. Para fins de controle, sim, né? Nós já fizemos vários pedidos, inclusive via decreto, né, proposta de decreto, etc., para que o Exército abaixasse essa quantidade para 1000 unidades, seria razoável. O ideal seria uma caixinha, 50 unidades, marcado com um número de série, seria uma caixa distribuída ao policial. Mas não só os policiais, né? Deveriam ser marcadas todas as munições vendidas no Brasil, porque, lembrando, para o cidadão comum que compra na loja, a munição é marcada com código de barra na caixinha, ou no blister, né? Se for um blister, uma cartela de munição, tem um código de barra, ou uma caixinha, código de barra. Qual a primeira providência do criminoso? Jogar fora a caixa. Dificilmente nós apreendemos munição com a sua caixa que identifique o seu proprietário, seu adquirente, né? Primeira providência se livrar da caixa. Já a munição, nós já vimos munições dessas raspadas, com lote raspado no culote, mas é muito mais, as ocorrências são muito menores nesse sentido. Obviamente, sempre vão existir medidas, né? Lembrando que o Centro Nacional de Rastreamento já detectou 80% das armas apreendidas no Brasil são suprimidas, são raspadas. Eventualmente, nós conseguimos recuperar os números de série, mas, em sua imensa maioria, é difícil, porque tem que ser submetida à perícia e exames específicos, e não temos nem pessoal para isso, principalmente nos estados, né? A Polícia Federal ainda faz, todas as armas apreendidas com número suprimido, é tentado fazer o exame metalográfico para sua revelação. Mas, enfim, nas munições, esse sistema que a gente vê aqui na foto foi criado pela CBC, né, uma marcação a laser, marcam 10 mil unidades com o mesmo número de série. Isso aí é o lote padrão. Na Polícia Federal, até porque foi encontrado um cartucho de munição que
em várias cenas de crime do lote UZZ-18, inclusive no caso de uma vereadora do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle, em que nós detectamos que foram vendidas à Polícia Federal um lote único, UZZ-18, de 1.700.000 munições, o que não atendeu à portaria, né? E isso aí tem a questão da responsabilização administrativa, ficar a cargo do Exército, né? A questão de infrações administrativas em relação ao regulamento para fiscalização de produtos controlados, que é o decreto 10.030, hoje, 2019, mudou, né, o ano passado. E nós temos uma situação em que não houve controle, né? Então, a Polícia Federal fez um grupo de trabalho dizendo agora que nós só vamos comprar lotes de munição em 1.000 unidades. Em contato com o fabricante, ele disse que isso é plenamente possível sem atrapalhar a sua linha serial de produção. Então, assim como fazem 10.000, poderiam fazer 1.000 tranquilamente, e o custo não é alto. E a gente tem que pensar que o custo de marcação para órgão público, isso não é nem custo, é investimento, né? Porque você está controlando, ajuda a controlar não só desvio, e a intenção da norma hoje é essa, não é controlar desvio, sim controlar a munição que você adquire, porque não dá para a gente individualizar as pessoas com base em 10.000 unidades de munição, né? Mas essa gravação é feita e ela tem nos ajudado em vários casos aqui do Centro de Rastreamento e Investigações Policiais. Aqui o sistema de marcação de embalagens, rapidamente, ele usa um scanner de mão, né, em que você pode passar na caixa e o sistema te mostra os dados específicos de venda, né? Nome do comprador, código do produto, etc. O sistema de marcação de munições também é a mesma coisa. Você insere o lote, né, da munição e ele te traz os dados da venda. Quem comprou, que data, autorização do transporte, que é a guia de tráfego expedida pelo Exército. Então, tudo isso é feito através de sistema. O Sicoven, que é o sistema de venda na loja para o cidadão comum, ele é operado pelo lojista, em que ele alimenta com quantas unidades ele vendeu para aquele cidadão. Então, no ano tem um limite. Antes eram 50 unidades, passou para 200, e agora até mais, né, se for munição de caça, ele tem que inserir aqui o comprador, a identificação do comprador, seu CPF e o lote que ele está vendendo, né? É o Sicoven, Sistema de Controle de Venda de Munição. Bom, e aí a gente parte para a parte prática, né? Eu vou falar aqui mais de um caso interno, mas a gente faz a parte de, principalmente, tráfico internacional. Nessa busca de repressão ao tráfico internacional, mapeamento, rastreamento, a gente pegou um caso que começou aqui com uma simples apreensão de cartuchos em uma cena de crime, né? Foi um roubo a carro forte, a veículo blindado, em que pegamos essa munição com esse culote marcado, né? O carro forte foi levado para a zona rural, saiu da estrada, foi para a zona rural e eles incendiaram e fizeram o roubo. Então, com essa munição apreendida, a gente começou a fazer os mapeamentos, porque isso a gente faz também para identificar rotas, né? Então, lá em Rondônia, teve uma primeira apreensão dessa munição, que a gente rastreou e apareceu o quê? Que foi vendida para a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, do nosso estado, Mato Grosso. Em 24/3/2019, uma outra apreensão, 5.700 unidades de munição 762 foram apreendidas. Fomos buscar os dados dessa munição e, nesse caso aqui, não foi munição marcada, não era munição brasileira, ela vinha do exterior, né? Foi apreendida onde? No Paraná. Então, ela passou por Foz do Iguaçu, entrou do Paraguai, né, para o Brasil e foi apreendida lá. Na terceira apreensão que nós vimos e mapeando, mais munição 762, 1.500 cartuchos, que partiu de um ônibus interestadual de Cuiabá. E aí fomos ver, tinha lote de munição, né, no interior de Minas Gerais, ela foi apreendida. Novamente, apareceu a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso e também do Distrito Federal, nessas munições. Bom, quando ocorre isso, alguma coisa está errada e tem que ser apurada, né? Em geral, essas informações são passadas para a unidade
né, para que ela faça as suas investigações internas, inclusive sobre a distribuição dessa munição. Mas logo depois, em 24/4/2019, mais 750 unidades de 762 também, de fuzil. Passou no Jornal da Globo, eu assistindo o jornal percebi que tinha marcação nessa cena aqui que passou, né? Dava para ver, ó, nessa foto é possível ver uma mancha da marcação. Pedimos as informações e aí mais uma apreensão foi em Jataí, né, no interior de Goiás. Então, vejam, fora a segunda apreensão, que é uma entrada de munição internacional, a gente tem uma rota de saída e de entrada de munição, de origem de munição, e com rastreamento a gente vê que ela vinha também ou do Mato Grosso ou do DF, né? E aí a Polícia Civil estava com investigação em curso já de anos anteriores. Obviamente, a munição, às vezes, não sai diretamente de um desvio, de alguma força, ou de algum lojista. Até hoje em dia, nós temos que ter cuidado até no recolhimento da munição que é disparada em estande de tiro. E a empresa que coleta isso para fazer a reciclagem. Tudo isso tem que ser controlado, porque é forte a possibilidade de munição recarregada, né? E nesse caso aqui, a gente teve um caso em que o servidor público estava envolvido no desvio de munição, né, aqui no DF. Então, é possível fazer o rastreamento tranquilamente. É possível você detectar a rota, a origem, de onde vem essa munição tranquilamente. E isso você vê que qualquer unidade de inteligência, qualquer unidade pode fazer esse monitoramento e esse diagnóstico, né? Para finalizar, nesses 2 slides aqui, falando só sobre a questão desse estabelecimento de linhas de investigação. Cada estado teria que monitorar suas apreensões diariamente, né, de munição, de arma, para fazer esses mapeamentos, coletar os padrões de rotas, quantidade, marca, de onde vem, tudo isso, todos os estados da federação poderiam fazer, né? Hoje, com o centro de rastreamento, a gente tenta buscar essas informações, mas até o acesso a essa informação é mais complicado. Temos que entrar em contato, conversar com o presidente da investigação, etc., né? Dizer que nós fazemos o rastreamento, mas isso é uma política que deve ser implementada por todos os estados, todas as polícias de investigação, para que faça esse rastreamento. E no caso internacional, nós precisamos de cooperação internacional. Temos um caso com o Paraguai, de munição apreendida no Rio de Janeiro, que eles vieram ao Brasil para ver se a munição realmente era das Forças Armadas, e era. E tem que ter a proatividade desse país para iniciar uma investigação lá, para saber como essa munição foi desviada. É nisso que a gente trabalha bastante hoje, né? Com cooperação internacional, as autoridades paraguaias têm nos ajudado. Nos Estados Unidos também, nós temos adidos lá, da Polícia Federal, e os adidos americanos aqui, em que a gente tem conseguido reprimir esses grupos criminosos transnacionais. E, para finalizar aqui, a gente tem a questão da incidência de apreensão de munição. Deve ser analisado a quantidade de apreensões nos países como um fator de análise de risco. Isso é uma coisa que o Brasil, nós, na Polícia Federal, vamos levar via Ministério das Relações Exteriores para ser discutido na ONU. Causa um medo de vários países, vai causar, né? Mas é uma coisa que o ATT, que é o Tratado sobre o Comércio de Armas, traz e que a gente tem que começar a implementar. A gente fez, com base nesses estudos, né, de rastreamento, um acordo e até solicitou os Estados Unidos, e junto com as autoridades paraguaias, foi imposta uma moratória de importação no Paraguai. Isso levou à redução de apreensão de material que era importado legalmente, mas o tráfico internacional continua funcionando, e nós continuamos trabalhando nessa parte de rastreamento, que é uma coisa importante, detectar a origem do armamento e reprimir as células criminosas que fazem essas remessas. Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha sido proveitosa, porque diminui bastante os slides aqui para poder caber no tempo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Dantas. De fato, é muito importante a gente conseguir visualizar o que se passa no Brasil e fazendo a conexão desse trabalho que certamente necessita de cooperação internacional e de uma cooperação plena, porque, como a gente sabe, o tráfico ilícito de armas e munições não respeita fronteiras, muito pelo contrário. Muitas vezes se vale dessas
fronteiras porosas, dessas facilidades do contrabando, para trazer munições e armas para o Brasil. Eu vou passar agora para a nossa última painelista, lembrando a todos os nossos espectadores que vocês podem encaminhar perguntas para a sessão seguinte, mas imediatamente eu passo a palavra para a Cecília, para que a gente tenha nessa última apresentação um olhar sobre o impacto da circulação de munições nos territórios, como isso vem afetando a população brasileira. E a Cecília Oliveira é jornalista investigativa, editora contribuinte do The Intercept Brasil e criadora do Fogo Cruzado, que é um aplicativo fantástico, aconselho todos a entrarem no site do Fogo Cruzado, um aplicativo que monitora as trocas de tiros, tiroteios em tempo real no Rio de Janeiro. É uma ação inovadora que tem ajudado a mapear o real impacto da violência armada nesse território. Cecília, por favor, a palavra é sua. Boa tarde. Como disse o Ivan, eu vou traduzir tudo isso que os meus colegas disseram para a prática do trabalho jornalístico. E se eu estou trabalhando nessa questão, é porque o sistema falhou em várias partes, porque se tivesse tudo dando certo, eu não teria trabalho, eu não precisaria cavar informação, porque estaria tudo certo. Mas a gente sabe que as informações sobre munições e armamentos no Brasil, elas são extremamente limitadas e, muitas das vezes, inacessíveis. Então, assim, há situações em que a informação existe e, se você solicita, ela lhe é negada, alegando que se trata de um assunto de segurança nacional, ou é segurança, ou é segredo industrial. Eu, inclusive, já recebi essa resposta. Então, isso mostra a dificuldade que a gente tem. Eu falo no sentido de jornalista, como pessoa física, cidadã, não conseguir acessar informações que muitas das vezes deveriam ser públicas. Eu trabalhei numa matéria no final do ano passado e que a gente levou muitos e muitos meses para poder conseguir ter acesso ali ao nosso produto final. E essa ideia de trabalhar nessa matéria, ela nasceu exatamente da ausência de informações. Como que isso funcionou? A gente levantou, durante 3 meses, a gente percorreu bairros do Rio de Janeiro imediatamente após o tiroteio para poder recolher as cápsulas e, através dessas cápsulas, fazer essa análise e entender de onde isso veio, quem fabricou essa munição e onde ela deveria estar. Então, isso nos revelou, por exemplo, que no Rio de Janeiro a gente tem a circulação muito grande de munições de outros países. Nessa matéria, eu vou até falar aqui para vocês, a gente conseguiu recolher 137 cápsulas que vieram da China, Estados Unidos, Rússia, Bósnia, Bélgica, República Tcheca, e a maioria delas era de fabricação brasileira. Então, eu vou passar aqui para vocês um vídeo para que vocês tenham noção de como esse trabalho foi feito, de como que a gente conseguiu sair de um lugar para o outro, quem estava envolvido nessas disputas e como que a gente chegou ao resultado final, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. O Rio de Janeiro vive em disputa. É tiro todo dia, criança que perde pai, mãe que perde filho. De onde vem tanta bala? A gente foi atrás para saber. Durante 100 dias, andamos por 27 localidades e catamos 137 cápsulas de munição pesada. 99% é de uso restrito das Forças Armadas, parceiro. É bala de tudo que é país. Olha essa que encontramos em Manguinhos. A parada é de 1978, tão velha que foi feita na antiga Iugoslávia, que já virou Bósnia. Lá, achamos 4 cartuchos do calibre 5.56, usado no fuzil M4A1 da Colts. De Manguinhos, é só tu atravessar a rua que chega no Jacarezinho. Mas não é só a avenida que separa as favelas do Comando Vermelho. A munição também é muito diferente do outro lado da pista.
Todas as cápsulas que catamos no Jaca eram gringas, todas russas. 7 eram de 7,62, munição de AK-47, a arma que mais matou na história. Saímos da Zona Norte e fomos catar munição na Zona Oeste, no Morro do Jordão. Aqui, a disputa é entre milícia, Comando Vermelho e ADA. No Jordão, foi registrado o maior tiroteio de 2018, 23 horas de bala com menos sem parar. Achamos 3 balas de 9mm, feitas pela americana Blazer. Essa é a VK, a famosa Vila Kennedy. Ela foi batizada pelos milicos como Laboratório da Intervenção. Mas esse laboratório foi uma piada. Foi o bairro que mais teve tiro em 2018. A munição de uso restrito continuou a voar por lá. Dos 20 cartuchos que coletamos, 18 eram da CBC. Outros 2 vieram dos Estados Unidos, um fabricado pela FC e o outro pela Winchester. Todos de pistola 9mm. Tu não acha isso na loja da esquina não, parceiro. Aí você pensa, até faria sentido as balas de uso restrito onde teve operação policial ou do exército. Foi o que perguntamos para as forças de segurança, mas só nos deram a informação sobre um dia de operação, dia 19 de agosto, no Complexo do Alemão. Nesse dia, achamos exatamente o cartucho vindo do mesmo lote da bala que matou a Marielle e o Anderson. Esse lote foi vendido para a Polícia Federal de Brasília em 2006, mas acabou ali, no tiroteio entre o tráfico e as Forças Armadas. Mano, já rolaram 2 CPIs das armas e a munição da polícia e das Forças Armadas continua parando no meio dos quase 30 tiroteios diários que acontecem no Rio. Quer saber como? Clica aí que a gente te conta tudo. Então, nesse resumo aí, dá para vocês verem, assim, quantas falhas a gente tem, seja na importação, seja no entendimento de onde que isso deveria estar e por que não está lá. E a gente precisa entender, inclusive, assim, a questão do acesso à informação pública. Quando eu estava trabalhando nessa matéria, o que eu fiz? Quando a gente catalogou todos esses lotes, eu mandei a informação para todos os órgãos possíveis. Eu falei, vou mandar para todo mundo para ver se alguém me responde. Mandei para a Polícia Federal, mandei para o Exército, mandei para o Ministério da Justiça, sempre ali pela Lei de Acesso à Informação, para poder tentar que eles me respondessem. Quem foi o comprador desse lote? Quantas balas tinham nesse lote para que eu pudesse entender onde que isso deveria estar? Todos os órgãos me negaram informação. Fui recorrendo em todas as instâncias ali da LAI e nada. E isso foi legado exatamente com todas as desculpas possíveis, inclusive alegando segredo industrial. E quando a gente fez a análise dessas munições e dos lotes, foi possível a gente perceber, inclusive como o delegado disse aqui antes de mim, as informações de lotes gigantescos. Como essas informações que eu solicitei via Lei de Acesso à Informação me foram negadas, eu acessei o Ministério Público da Paraíba, que já tinha solicitado a Tauro CBC, que é a maior produtora de munição que a gente tem aqui no Brasil, e que fornece para as forças policiais. Eles tinham uma lista dos 50 maiores lotes já fabricados pela empresa. E tem lotes, com 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de unidades. Então, eu fui batendo os lotes ali para poder saber o mínimo de informação que me era possível. E dentre essas informações, eu consegui ter acesso, além dessa, do lote UZZ, que foi esse lote, inclusive, que o meu colega aqui de mesa, o delegado, também mencionou, que foi o lote usado na execução de Marielle e de Anderson. Esse mesmo lote, inclusive, já tinha sido usado numa chacina em São Paulo e numa disputa entre traficantes na região metropolitana aqui no Rio, em São Gonçalo. Ou seja, essas milhões de balas estão circulando por aí, país afora. Também foi possível identificar um lote que foi disparado numa disputa entre policiais da UPP
de Manguinhos, deixa eu lembrar se era, de Manguinhos, com o Comando Vermelho, que era o lote BNS 23. Ele foi comprado pela Marinha em 2007. Eu perguntei à Marinha, vocês perderam isso? Foi roubado? Como é que isso está sendo usado numa disputa entre polícia militar e traficantes? Eles me disseram, não houve roubo, não houve extravio. Então, assim, como que isso foi parar lá? Então, quando eu trabalhei nessa matéria, eu tive muito mais perguntas do que respostas. Porque, assim, o que eu consegui analisar foi analisado, ótimo, mas eu tinha perguntas sobre controle, sobre fiscalização, sobre fronteiras, sobre por que esse lote é desse tamanho e não do tamanho estabelecido em lei, que seria 10 mil unidades, e como o delegado disse, mesmo as 10 mil unidades é muita coisa quando você está investigando um homicídio, um crime. Então, assim, por que isso não é feito? A gente tem uma legislação que prevê vários detalhes em relação à produção, em relação à venda, em relação ao consumo de material bélico. O negócio é por que essas regras não são cumpridas? E muitas dessas perguntas eu fui respondendo em outras matérias que eu fui fazendo. Por exemplo, em relação ao armamento e todos esses produtos controlados e que o Exército deve fiscalizar, e que o estabelecimento de multas é baixíssimo, baixíssimo, e nunca foi revisado pela nossa Câmara, pelos nossos deputados, inclusive deputados que dizem estar a serviço das forças policiais, dizem ser defensores dos policiais e que deixam, inclusive, esses policiais à mercê dessa chuva de balas em que todos nós estamos imersos. Então, eu termino sempre muitas dessas matérias dentro desse segmento que eu investigo, e eu estou aí tentando focar sempre mais em armas e munições, eu sempre acabo com muito mais perguntas do que respostas, inclusive porque essas respostas continuam sendo me negadas, inclusive por quem deveria me fornecer, no sentido de isso deve ser uma informação pública. Outras questões referentes a essa cobertura que a gente faz, e aí friso aí, eu só trabalho porque todo esse sistema que veio antes de mim falhou, me deixam perguntas, inclusive, em relação à cobertura que é feita sobre esses temas. Esses temas, eles precisam ser cobertos para além daquela cobertura imediata, no sentido de, olha, hoje teve disputa entre fulano e ciclano, e agora? Olha, foram apreendidos certas coisas. A imprensa, ela precisa se esforçar um pouco mais para ir além disso, porque, assim, quando a gente vê as apreensões e a gente vê essas coberturas, e lembrando aqui na apresentação do meu colega de mesa, o delegado, ele inclusive mostrou ali que numa cobertura jornalística ele conseguiu identificar o lote de algumas munições apreendidas. Isso é uma coisa que eu venho conversando, inclusive com colegas da imprensa que me são mais próximos, que eu falo, olha, quando a gente for cobrir alguma apreensão de arma, alguma apreensão de munição, vamos tentar perguntar o máximo sobre o lote dessas coisas, para que a gente crie um histórico, inclusive dentro da própria imprensa, do tipo, da próxima vez que eu for cobrir alguma coisa e jogar lá no Google lote UZZ-18, eu vou ver que ele foi usado em outras coisas, ou o BNS 23, vou ver que ele teve em algum outro lugar, para ver se a gente consegue, inclusive, criar essa cultura do rastreamento, né, com o que a gente pode fazer como imprensa. Então, a mensagem que eu deixo aqui é em relação a essas fragilidades que são identificadas pelo sistema, inclusive na apresentação das minhas colegas que vieram antes aqui, elas mostram, inclusive, fragilidades em relação à disparidade da legislação entre um estado e outro, entre um país e outro. Então, isso vem despontar aqui no meu trabalho como essas falhas e que afetam a nossa vida cotidianamente. Tanto o trabalho policial, no sentido de, olha, inclusive eu não consigo investigar esse homicídio, eu estou aqui, ó, só consigo ir até aqui porque daqui para lá eu não tenho informação.
e no nosso dia a dia, porque é isso, sem a regulação, sem a fiscalização desse setor, a gente está aqui falando sobre isso e cobrindo a realidade da vida de muita gente que está aí exatamente no meio desse fogo cruzado em relação a essas balas que continuam voando, a imprensa que continua sem o acesso a todas as informações e ao poder público que fica muitas das vezes enxugando o gelo. Então é isso que eu tenho aí para poder dizer para vocês. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Cecília. Realmente é fascinante esse trabalho feito, não só pela matéria sobre munições do The Intercept, mas também todo o trabalho do Fogo Cruzado. É importante levantar essas questões. Nós temos mais alguns minutos aqui, o acesso ao nosso painel está muito grande, a gente está recebendo muitas perguntas aqui, então eu vou me privar de fazer considerações para deixar o nosso público participar um pouco, aproveitando a presença de todos e todas as painelistas. Temos várias perguntas aqui, infelizmente eu não vou conseguir trazer todas elas, mas eu dividi aqui pelos nossos painelistas para dar a oportunidade de cada um também conseguir não só responder uma questão, mas ou várias que eu vou tentar agrupar aqui, e também fazer suas considerações finais. Logo depois dessas considerações finais e endereçamento de algumas dessas questões, nós temos uma facilitação de ilustrações aqui no nosso painel, e eu já tenho a arte produzida aqui pela Alessandra do Revelando Ideias, fazendo com que a gente tenha um registro dessas apresentações e desse debate. Mas vamos passar aqui para as perguntas. Eu vou inverter um pouco a ordem das falas e vou colocar um bloco de perguntas para o Dr. Dantas, que foi bastante acionado aqui no nosso chat. Dr. Dantas, as primeiras perguntas giram em torno das questões sobre dados de investigações sobre munições em relação a exames balísticos realizados com registro de lote e munição, né? A pergunta objetivamente existe um exame feito pela balística no registro dessas munições capturadas? Dentro desse universo de perguntas também sobre investigação, qual a importância dada pela PF ao comércio de munições recarregáveis para alimentar as pequenas milícias locais? Esse é um tipo de ilícito que gera impacto considerável nesses territórios? E, por fim, nessa questão das munições, como ampliar o convencimento das polícias e forças armadas da importância do controle dos seus arsenais, mostrando esses riscos para a vitimização dos seus próprios profissionais? Esse seria um primeiro bloco. Eu vou pedir que o senhor, em 5 minutos, sintetize essas respostas, porque a gente já ganhou um tempinho a mais para continuar conversando aqui, antes de ser ejetado dessa sala de Zoom. Então, Dr. Dantas, por favor. Perfeito, Ivan. Como eu disse, nós temos alguns problemas de implementação no Estatuto. Um dos dispositivos dizia que todas as munições, todas as armas produzidas teriam que ter o cadastro de microestreamento do projétil disparado para que você fizesse essas comparações depois, de balística, no caso, né? Na área de balística, existem dois principais sistemas que o mundo utiliza, inclusive a Interpol, para fazer confronto balístico internacional. E os Estados Unidos utilizam também. É de uma empresa canadense, um valor bastante alto, mas o que aconteceu com essa necessidade, inclusive com a nova lei anticrime que foi aprovada recentemente, foi criado o Banco Nacional de Balístico de Munições, no âmbito do MJ, e existe uma comissão lá desenvolvendo estudos para aquisição, está bem adiantado, para aquisição para todos os estados brasileiros do sistema de identificação balística. Né? E isso aí, sim, nós sabemos que Bahia possui já um sistema IBS, né? Se não me engano, Mato Grosso também, mas a Polícia Federal possui um sistema que é russo e hoje já mudou de nacionalidade, é o Evofinder,
Mas isso é feito em casos específicos, né? O ideal seria fazer isso, aprender uma arma, aprender uma munição, aprender um projetil no corpo de um indivíduo que foi assassinado, isso fosse submetido à balística para pegar esse padrão desse armamento, né? Hoje, essa balística, você só consegue saber se uma arma matou mais de uma pessoa. O que é feito hoje na balística é isso, saber se aquela arma, aquele projétil foi disparado por uma mesma arma, né? Na Polícia Federal, a gente faz bastante em cenas de assalto, né, em cidades diferentes para comparar se veio de uma mesma arma a munição que foi encontrada naquele local. Mas a gente espera que seja adquirido esse sistema para todos os estados, né? O MJ que está coordenando isso estava bem avançado, o projeto já está definido, né? Falta fazer a concorrência, pelo que me consta. Então, mas é um instrumento básico e que nós já deveríamos dispor nacionalmente para fazer isso de forma integrada, né? A parte de balística. Em relação à recarga de munição, óbvio, é o maior problema que nós temos. Eu vou dizer, inclusive, vou arriscar dizer que muitos dos lotes que se aprende em confronto e que não deveria estar ali, como o caso, eu não tenho conhecimento da investigação, porque não veio até a gente, né? Mas de UZZ-18, a gente já teve caso de munição recarregada. Então, ela foi desviada pós-deflagração, pós-tiro. O que acontecia antes, né? Tudo isso é evolução. E é importante a imprensa jogar luz sobre isso, porque só quem trabalha na área que mexe e vê as dificuldades do dia a dia. Por isso nunca evoluiu, né? Está começando a evoluir com a imprensa começando a publicar certas coisas. Mas a gente sempre tentou mudar a legislação, etc. Mas munição recarregada é um problema grande, né? A gente tem muito tráfico de espoleta, né, no Brasil. O tráfico internacional, entrando de fora, que é para recarregar munição. E aí não só por categorias esportivas, mas também pela criminalidade, né? E isso deveria ser controlado. Hoje em dia, a preocupação do policial, inclusive, é recolher os cartuchos quando ele vai numa cena em que ele precisa usar arma de fogo. Não pode largar os cartuchos lá, né? Porque isso aconteceu bastante. Aparecia um cartucho que foi recolhido e recarregado indevidamente, né? E tinha o número do lote. Então, isso é uma coisa que, como eu falei rapidamente, as próprias, por exemplo, na Polícia Federal, tem estande de tiro na Academia Nacional de Polícia. São feitos milhares de disparos de cartuchos por semana. E esses cartuchos são recolhidos. Nós recolhemos no chão, o policial que atira, recolhe, põe num balde. E a empresa que recolhe isso, tudo isso tem que ser, inclusive, disciplinado em legislação, que, pelo que me consta, ainda não tem. O Exército, pelo artigo 24 do Estatuto, é responsável por autorizar e fiscalizar produtos controlados, fabricação, importação, exportação, comércio e uso, né? E isso ele faz através do R-105 e outras legislações. Então, isso tem que começar a se preocupar com essas coisas, né? E que não existe uma disciplina, né? Quer dizer, quem recolhe o seu cartucho, quem leva para reciclagem, como é feita? É feita a reciclagem? É destruído? Vai para incineração? Então, tudo isso é importante. Recarga de munição é uma preocupação e sempre nos dá problema, sim. E a gente consegue identificar a munição recarregada através de exame pericial. E, por fim, assim, a questão de sensibilização dos profissionais de segurança pública. Eu acho que a maioria tem essa consciência do problema e que isso deve ser aperfeiçoado, né? A questão de conhecimento, difusão dessas informações e tudo. Mas o grande problema que eu vejo nas conversas que nós temos é que tudo depende de regulamentação e legislação. Se não existe uma obrigação para uma empresa que lida com produtos controlados fazer certas coisas, ela não vai fazer, né? E aí a legislação cria a obrigação também e também a responsabilização se você não cumpre, né? Às vezes, o que a gente até conversa é comum uma unidade policial querer adquirir a munição com um lote menor, de 50 unidades. É possível? Você é cliente, né, como força pública, e fala, eu quero comprar marcado com 50 unidades. Não tem fabricante que atenda. Inclusive, no mundo, a CBC consegue marcar essas munições e a gente não vê
Essas discussões estão sendo feitas hoje, né, inclusive com o GGE da ONU, mas não há uma iniciativa de marcar uma resistência mundial quanto a isso, né, marcação de munições. E a ONU sempre tentou trazer esse tema à tona. E como foi falado, a transparência nessa área, nós sofremos isso também, né, até na atividade de rastreamento. Países para quem nós pedimos rastreamento, às vezes falam que não vão informar, o caso da Rússia. Eles não informam para quem vendeu por segredo comercial, né? E aí, essas munições que são apreendidas aqui, foi falado, é da China, da Rússia, de não sei quais países, a maioria vem via dos Estados Unidos. E via Estados Unidos, exportada legalmente, às vezes, para nossos países vizinhos, e de lá entra no Brasil. Assim como os fuzis AK-47 que nós aprendemos aqui. Fora alguns desviados de forças públicas vizinhas aqui, de 2 países que possuem no seu arsenal, a maioria vem dos Estados Unidos, a gente detectou com o centro de rastreamento, né? E é importante, esse diagnóstico que é importante, né? E isso não é falado, né? A questão é essa, nós temos que sensibilizar para que haja investigação pós-apreensão da arma, isso não existe. Mas, aos poucos, eu acho que, com a imprensa também divulgando, isso vai criando um conhecimento maior dos policiais. Obrigado, Dr. Dantas. Eu faço a próxima pergunta para a Cecília, que infelizmente vai ter que nos deixar. Cecília, você até já tratou um pouco disso na tua fala, mas pegando o ensejo aí, o gancho trazido pelo Dr. Dantas sobre a cobertura da mídia em relação a não só crimes com arma de fogo, mas a gente vê que existe um interesse grande em cobrir matérias sobre cobrir acontecimentos sobre armas, né? E acho que o governo federal nos últimos anos vem ganhando muito holofote sobre todas as modificações que vem fazendo na legislação de controle de armas no Brasil. A pergunta que chega é como melhorar a mensagem sobre essas transformações na legislação brasileira e mostrar o seu real impacto para as pessoas no dia a dia dos territórios, das cidades, enfim. Como parar de tratar armas e munições como algo tão leviano, como mais uma proposta política ou algo que não está sendo mostrado pelos seus impactos? Eu acho que na sua pergunta vem, inclusive, a resposta. A gente precisa mostrar o impacto disso. Então, a gente precisa traduzir essas legislações para uma linguagem mais acessível no sentido de, olha, o decreto não sei o que lá, que diz, e não usar essas palavras muito técnicas, muito jurídicas, mas traduzir isso mesmo para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível e, inclusive, traduzir isso no sentido prático, do tipo, olha, mexeu nesse mecanismo aqui da lei, a prática vai ser isso aqui, olha, vai ter mais coisa na rua, sem marcação, isso vai matar mais gente, porque vai acontecer isso, isso e isso. Então, a gente precisa, inclusive, dar esse passo a passo para mostrar o impacto do tipo, olha, a caneta lá em Brasília vai funcionar assim na esquina da sua rua, que é a tradução que eu acho que a gente, que muitas vezes a gente, como jornalista, fala na cobertura geral, por exemplo, como na cobertura de economia. O ICMS do não sei o quê subiu. Isso, tá, beleza, isso aqui, no arroz que eu vou fazer para o almoço, significa o quê? Qual o impacto disso na minha vida diária? Então, a gente precisa desmistificar a cobertura nesse sentido. É uma coisa técnica, a gente precisa aqui traduzir isso para uma linguagem que a gente consiga mostrar para as pessoas o impacto disso na vida cotidianamente. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Eu preciso sair um minutinho mais cedo, que é isso. Essa é a nossa vida agora, né? Pular de live em live. Mas muito obrigada, agradeço muito compartilhar essa mesa com gente aí tão boa, que sabe tudo desse segmento. Muito obrigada. Super obrigado, Cecília, a sua participação foi ótima. Eu fico aqui na paralela pedindo mais 10 minutos para a Samira, que é a diretora executiva do Fórum, para que ela não derrube a nossa conversa aqui, para eu ter a oportunidade de, pelo menos, passar por toda a mesa. Para finalizar, e aí a última questão direcionada às nossas convidadas da Unlirec, eu acho que vocês podem se organizar entre vocês para responder a seguinte pergunta.
O que seria necessário, do ponto de vista de um Centro Regional das Nações Unidas, para que se apliquem melhores práticas de marcação de munição e a manutenção desse registro na América Latina? Na sua visão panorâmica da região, quais são os próximos passos necessários para uma melhor marcação e uma melhor manutenção de registros? Quinel, Carla, Sônia, fiquem à vontade para a opinião de vocês. Só peço para que respondam em 5, 10 minutinhos no máximo. Hola, bueno, yo me animo con esta pregunta, tenemos ya muy poco tiempo. Bom, com essa pergunta, a gente tem muito pouco tempo. Uma pergunta que não é uma pergunta, é um debate que implica muitas coisas que eu não vou conseguir dar uma resposta satisfatória. Esse é o quid, a chave da questão para melhorar a questão da marcação das munições. Mas eu vou me referir a 2, 3 ideias. Como a pergunta começa com a questão de o que podemos fazer para melhorar a prática de marcação de munições. O primeiro que eu posso falar é que realmente não há na região, também não a nível global, não temos obrigações internacionais em termos de marcação de munição. Também não, como a gente viu, vimos no nosso estudo, não temos um reflexo de marcação obrigatória e jurisdição ou legislação nacional. Ou seja, marcamos para ter informação que permita o rastreamento. Mas se não está marcada a munição, o que achamos é uma informação mínima que o calibre, alguma outra coisa. Então, eu acho que o debate é, primeiramente, tentar avançar a um esquema de marcação de munições. Como falou Ivan, a gente, desde o Centro Regional, a gente propôs um esquema de marcação de munições que tem informação mínima, com o número de lote, com o calibre, informação sobre o ano de fabricação e qual é o importador e país de importação. Isso deveria ser um ponto de partida para registrar a entrada das munições a um determinado país, para controlá-las tanto no setor privado quanto no setor público. E isso nos permitiria ter um maior controle tanto da gestão da munição pelo Estado, quanto à comercialização interna e externa. Isso se refere a quais são os controles de comercialização interna. Carla falava de que, às vezes, há uma prática, mas são muito isoladas, sobre o controle da munição. A limitação de quantidades, que é muito diverso. Tem países que têm limites altíssimos, que parece um convite a um delírio, porque são muitas mortes anuais, a bala, que não são, e muita munição, que não é o normal para um uso privado, particular. Também controle das recargas de munições, reutilização é outro assunto. Alguns países avançaram no sentido de controlar a recarga de munições, mas a pergunta é muito ampla. E só colocou um par de ideias no âmbito normativo, que no único âmbito para controlar munições, porque há muitos aspectos de todo tipo de inteligência, de troca de informação entre estados, e a gente viu, e com isso finalizo, eu gostaria de frisar que entre as práticas há uma norma muito interessante em Belize, na sua legislação, e uma norma em Honduras, recentemente aprovada, que é a troca de informação entre transferências internacionais entre os países também da região. Isso é fundamental para que se cadastre as licenças concedidas, mas também os elementos
transferidos. Então, há muitas questões que poderíamos discutir, mas, bom, por enquanto é isso. Muito obrigado, Sônia. Para finalizar o nosso encontro aqui no debate sobre o combate ao tráfico ilícito de munições, eu queria compartilhar com vocês a arte criada pela Alessandra, aqui do Revelando Ideias. Vou ver se eu consigo compartilhar o meu monitor. Acho que não, deu certo. Mais uma vez. Também deu certo? Olha lá. Então, aqui estamos olhando a arte feita pela Alessandra, do Revelando Ideias, que resume um pouco dos nossos debates, das nossas exposições e conversas aqui, falando sobre redução de violência armada, as muniçõezinhas aqui com RG na mão, um código de barras, enfim, toda essa discussão importante que foi feita aqui no dia de hoje. Eu fico muito feliz em ter ajudado a trazer esse debate sobre controle de munições para o encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque é uma discussão que vem acontecendo no âmbito internacional há muito tempo, mas ela precisa aterrissar. Ela precisa aterrissar dentro das nossas academias de polícia, dentro das nossas polícias militares, que normalmente são os primeiros a chegar em cenas de crime e encontrar munições espalhadas pelo chão, ou mesmo restos de munição, as nossas balísticas, que normalmente fazem o melhor registro técnico dessas munições, e das polícias civis, para garantir o interesse de que a investigação, não só sobre as armas, mas também sobre suas munições, aconteça no Brasil. A Polícia Federal, como bem mostrou o Dr. Dantas, vem fazendo um papel fundamental para avançar essa prática no Brasil, mas ela está longe de ser suficiente para atender o problema de violência armada que nós temos hoje aqui no nosso país. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nos auxiliou aqui hoje nessa tarde, agradecer imensamente nosso painelista pela disposição em compartilhar suas experiências aqui conosco, e agradeço vocês que estão conosco até um pouquinho além da hora nessa discussão. Eu fico por aqui, agradeço demais, bom resto de encontro, de 14º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma boa tarde e até a próxima.